Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, venho a essa tribuna render meu tributo ao movimento Outubro Rosa, que simboliza mundialmente a luta das mulheres contra o câncer de mama. Na semana passada, já tive a oportunidade de manifestar nesse plenário pela bela iluminação nos prédios da Câmara dos Deputados, demonstrando o engajamento nesta luta, surgido na última década do século passado, quando o laço cor-de-rosa, esse laço que eu tenho aqui, pequenininho, foi lançado pela Fundação Susan G. Komen for the Cure e distribuído aos participantes da primeira corrida pela cura, realizada em Nova York em 1990. Desde então, promovida anualmente na cidade, quando começaram a se fomentar ações voltadas à prevenção do câncer de mama, denominada como Outubro Rosa. Todas as ações são direcionadas à conscientização da prevenção pelo diagnóstico precoce. A bela ação de iluminar de rosa monumentos, prédios públicos, pontes, teatro e etc., surgiu posteriormente, dando maior relevância e destaque ao evento. O câncer de mama possui significativos índices de cura, que gira em torno dos 95% podem curar, quando descoberto precocemente. O tratamento normalmente consiste em uma cirurgia para a retirada do tumor e a complementação com técnicas de radioterapia e quimioterapia. Aproveito o ensejo para registrar que em Londrina, no estado do Paraná, onde eu atuo politicamente, Londrina, Cambé, Rolândia, Arapongas, Ibiporã, toda a região da AMEPAR, minha esposa Maria Célia Rauli, após superar o câncer de mama, encampou a ideia do Outubro Rosa em 2009, por meio de um grupo de mulheres que estavam passando pela doença, que denominaram-se Amigas do Peito. A campanha cresce a cada ano, com o engajamento de novos atores sociais. Uma série de eventos ocorrerão neste mês de outubro, com apoio da Prefeitura Municipal de Londrina, do Hospital do Câncer de Londrina e do Hospital Universitário, entre outras entidades, voluntários, voluntárias, profissionais da área de saúde, empresas, igrejas. A igreja está dando total apoio e integral apoio a esta medida de prevenção contra o câncer de mama. O Outubro Rosa demonstra que, com o envolvimento de organizações não governamentais, em ações de solidariedade preventivas, é possível combater o câncer de mama. Muito obrigado, um abraço a todas as mulheres resilientes, né? Mulheres batalhadoras resilientes, amigas do peito, que fazem essa consideração. Que Deus abençoe as mulheres, mães, jovens, avós, bisavós de todo o Brasil. Considerado o pai da microempresa no Brasil, o deputado Luiz Carlos Rauli participou da solenidade especial do Dia Nacional da Micro e Pequena Empresa. Em seu pronunciamento, ele fez um histórico da mudança da legislação para ajudar o fortalecimento dos pequenos negócios. Rauli propôs, ou foi o relator, das principais leis. Inclusive criou o microempreendedor individual, beneficiando mais de 5 milhões de autônomos que passaram a ter todos os direitos trabalhistas e a garantia da aposentadoria. Em nome do PSDB, venho participar desta sessão solene que reverencia o espírito empreendedor da micro e pequena empresa no Brasil. Esta data é de muito orgulho para mim, pois este tema tem sido um dos que mais me dedico nos meus 7 mandatos, que já se vão 24 anos e 9 meses, como deputado federal pelo estado do Paraná. Das necessidades de reforma. O Brasil vive um ponto de inflexão, um ponto de mutação. É preciso mudar os paradigmas do sistema tributário brasileiro. A grande reforma, a mãe das reformas, é a reforma tributária, a reforma política que não foi feita, a reforma da Previdência, a reforma trabalhista e a reforma do Estado. Nós precisamos cortar esse Estado para metade, o tamanho do município, do Estado da União, para poder ter um Estado produtivo, que gere emprego, riqueza, que distribua essa riqueza. Nós temos projetos aqui na casa para tudo isso. A casa é dinâmica, a casa tem se debruçado no aperfeiçoamento e tudo isso. Mas enquanto não vem o dia da grande reforma tributária, nós continuaremos lutando
micro e pequeno empreendedor. Este é o herói nacional, este é que merece toda a nossa atenção, porque ele ocupa 99% das empresas, mais de 60% do estoque de emprego no país, mais de 70% dos novos empregos. É ele, o microempreendedor, o autônomo, com a criação do MEI, que eu tive a honra de criar o MEI na 123. Essa é um sucesso absoluto, com mais de 5 milhões de autônomos. Que Deus abençoe os empreendedores do Brasil, em especial o micro e pequeno empreendedor, o autônomo. Vocês são importantes na vida do nosso país. Deus abençoe abundantemente todos vocês e também torça, ajuda o Sebrae Nacional, as entidades que lidam com a microempresa, as federações, as confederações e este Congresso Nacional que está sempre de braços abertos ao empreendedor brasileiro. Com os colegas deputados Alex e Marcelo, Raul assumiu o compromisso de repassar, por meio de emendas parlamentares, 4,5 milhões de reais para a construção do novo prédio do Sismepar. Conforme o diretor executivo Luiz Lino de Almeida e a diretora de Programação e Regulação Silvia Carla, o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Paranapanema atende pacientes de 21 municípios. O prefeito Alexandre Quiref fez a doação do terreno e o governo do estado também participa desta parceria em prol do Sismepar. Para Raul, é muito importante esse trabalho conjunto para melhorar as condições de atendimento do Sismepar, beneficiando assim pacientes de Londrina e toda a região. Raul criticou da tribuna da Câmara o excesso de medidas provisórias que o governo tem enviado para o Congresso. Para Raul, com o excesso de medidas provisórias, além de diminuir a independência do Legislativo, o governo tenta de todas as formas aprovar leis que terão consequências para todos os brasileiros. As medidas provisórias substituem os antigos decretos-leis. A medida provisória é um instrumento do parlamentarismo. A medida provisória, nesse país, transformou-se numa brincadeira de mau gosto para o parlamento, para o executivo, para o povo brasileiro, que é obrigado a arcar com suas consequências. Esta medida provisória chegou aqui com meia página de projeto e se transformou em 16 páginas de projeto, uma arca de Noé, uma árvore de Natal. Não é possível o parlamento debruçado em milhares de projetos de leis ordinários, leis complementares, emendas constitucionais, que tramitam do executivo e de próprios parlamentares e senadores, recepciona uma lei e coloca assuntos tão diversos, jabuti, jararaca, jaguatirica, e acaba num cágado. É isso que virou essa medida provisória. Me desculpe dizer, não tem como votar a favor. A indústria da construção civil vive a maior crise sem precedente na história do Brasil. Assim como o Brasil também vive uma gravíssima crise sem precedente na história. Entre todos os problemas que estamos vivendo, com a diminuição da atividade econômica, com o desemprego de mais de 500 mil pessoas na indústria da construção civil, redução do PIB setorial de mais de 8%, nós temos, antes de tudo, uma crise de credibilidade. A crise de credibilidade no setor da construção, daqueles que se envolveram em desvios, muitos deles presos, e a crise de credibilidade da Presidente da República, a Presidente Dilma e seu governo. Um país que não tem a dinâmica da construção civil, da infraestrutura, de estradas, portos, aeroportos, hospitais, escolas,
habitação, não tem um fundo garantidor, não há um fundo que financie nem o setor da construção popular, nem a educação, nem os outros setores da economia como a agricultura. Nós não temos esse fundo, mas nós temos 375 bilhões de dólares depositados em Nova York, rendendo menos de 1,5% ao ano. E aqui pagamos 14,25% de juro da mesma dívida que tem que estar equivalente no Brasil. Só esta operação dá mais de 50 bilhões de prejuízo por ano. Então está aí o desafio. A construção civil tem que se posicionar politicamente contra esse governo que infelicita a nação. A presidente Dilma e todos os seus principais ministros fizeram nesta semana uma forte pressão contra o ministro do Tribunal de Contas da União, Augusto Nardes. O objetivo era de impedir que o TCU rejeitasse as contas do governo. Foi neste instante em que o deputado Rauli subiu à tribuna da Câmara para defender a independência do TCU e do ministro Nardes. Como utilizou 106 bilhões de reais sem autorização, omissão de despesas, além das pedaladas fiscais, Dilma teve as contas rejeitadas. O Tribunal de Contas da União é um órgão que trabalha em sintonia com a Câmara e o Senado da República. É um órgão vinculado ao Parlamento. Conheço há muitos anos o ministro Augusto Nardes, foi deputado federal aqui, liderou a frente parlamentar da micro e pequena empresa, de grande conceito na casa, tanto que foi eleito pelo Congresso, pela Câmara dos Deputados, ministro da Corte de Contas. Isento. É o mesmo que dizer que o Toffoli também é tendencioso. Então, se começar a levantar suspeitas sobre ministro, precisa limpar os poderes, Supremo, STJ, Tribunal de Contas. Eu acredito na isenção. As pedaladas são sim crime de responsabilidade fiscal e motivo suficiente para o impeachment da Dilma. O governo vai muito mal. E como o governo vai mal, o país sofre. O Brasil hoje é o país que está na contramão do mundo. Enquanto que o mundo vai crescer 3,6% do PIB, a nova previsão para o Brasil é de decréscimo de 3%. A economia brasileira está afundando, enquanto que o mundo está crescendo. Segundo ponto, o governo brasileiro não tem maioria na Câmara e no Senado. Hoje de manhã, começo da tarde, sofreu uma nova derrota no parlamento. Inúmeras derrotas já sofreu. O povo está empobrecido, pagando a mais alta taxa de juros do mundo, pagando a maior carga tributária do mundo, um SUS deficitário, a segurança. Gente, são tantos problemas. Presidente Dilma, acorda, vá para casa e espera um novo momento para voltar à política brasileira. Livra o Brasil dessa situação horrorosa que estamos vivendo hoje.